Olá! Mais um vídeo em tempos de quarentena e justamente por estarmos nesse tempo de quarentena, me ocorreu falar sobre a questão da confiança. O que terá a ver confiança com quarentena, né? Mas é o seguinte, eu pessoalmente estou em casa. Infelizmente, o espaço onde eu atendia fechou, em consequência dessa crise toda, o que é mais um fato de que a gente toma conhecimento que é absolutamente lamentável, porque era um pessoal extraordinário, era um espaço de coworking, mas eu tinha lá minha sala, por vez a sala para mim. E então conheci bastante essas pessoas. Eu estava atendendo lá desde que eu cheguei em São José dos Campos, faz um ano, e então é uma pena essas coisas todas que vão acontecendo, mas são mudanças que muitas vezes nós mais para frente vamos ver que vieram para melhor, porque tudo que acontece na nossa vida, a gente de alguma forma participou ou contou com aquele risco, e são fases. Mas por que eu queria falar sobre a confiança? Principalmente por estar trabalhando exclusivamente em sessões à distância, a gente nota muitas vezes que a pessoa não fez exatamente uma escolha por você, terapeuta. Ela não te conhece, alguém indicou e disse: a Ana Luísa Ramstahler faz os atendimentos à distância, eu sou cliente à distância, tenho tido bons resultados e tal, e a pessoa não pesquisa muito, vai naquilo como se fosse a única alternativa. E às vezes, nesse processo, ela não chega a ter informações suficientes para sentir a confiança que é necessária. Então, o que a gente percebe? Se eu faço uma sessão à distância e não dou o feedback logo em seguida, não digo para a pessoa: olha, veja isso, veja esse aspecto, o que foi que a bioenergética indicou, o que a bioenergética está contando sobre o seu organismo, quer dizer, o que o seu organismo está contando ao terapeuta por meio da bioenergética. A pessoa às vezes nem sabe o que é, e talvez até na correria do dia a dia, nas preocupações do dia a dia, a pessoa não vai procurar informações. E eu sempre digo: ponham no YouTube biomagnetismo, vocês vão encontrar muitos vídeos, principalmente do criador da técnica, do par biomagnético, que sempre que você coloca o ímã negativo, você coloca o positivo, e isso estabelece tipo como se fosse uma corrente mesmo, que vai equilibrar o pH, e a partir disso o organismo se cura. Nós temos todas essas técnicas associadas à programação bioenergética aplicada, e agora, muito recente, foi criada uma nova ferramenta que é fantástica, que se chama Código Maestro Mitocondrial. Os trabalhos feitos através dessa técnica têm um efeito maravilhoso, surpreendente. Nós, terapeutas que já estamos aplicando essa técnica, temos tido resultados incríveis com pessoas internadas, inclusive em UTI, em estado de coma, saindo do coma. Claro que não é só isso, é o conjunto de ferramentas que são aplicadas, mas é muito importante a gente deixar claro que isto é medicina quântica, é a física quântica trabalhando em benefício das pessoas e associada como medicina complementar, associada à medicina tradicional. Então as pessoas às vezes te agradecem: queria agradecer a oração que você fez, as vibrações que você fez. Nada contra,
Só que eu não fiz vibração. Eu não posso mentir que eu fiz uma oração quando eu fiz uma técnica médica, que é classificada no mundo mais, que já tem mais informações e que está mais atualizado sobre as possibilidades da física quântica aplicada à medicina e à saúde. Eu não posso dizer que eu fiz isso, eu não fiz uma oração. Eu apliquei uma técnica que ajudou aquela pessoa, claro, somado a todos os cuidados médicos, mas contribuiu, porque inclusive o biomagnetismo é classificado como medicina complementar, que antes era chamado antigamente de medicina alternativa. Hoje ela não é alternativa mais, ela é considerada são técnicas parceiras da medicina, que dão apoio e complementam e ajudam a resolver questões de saúde. A questão da confiança é essencial aqui. Procure sempre saber quem é o terapeuta, que trabalhos ele já fez, converse, peça uma chamada pelo WhatsApp para você conversar e perguntar o que aquela pessoa tem a dizer. Se você está longe de qualquer acesso a um terapeuta que te faça a terapia presencial, como é a terapia à distância, o que você vai ganhar com isso, como ela pode contribuir com você. Eu trabalhei muitos anos na área organizacional e eu me lembro bem de até um slide que é bastante antigo, mas que eu usei por muito tempo, até sair dessa área para me dedicar só ao biomagnetismo e à bioenergética, que é: a confiança se constrói a partir de pequenos gestos. Então, procure, se informe, para que você mesmo não fique inseguro quanto a: será que o terapeuta fez mesmo a sessão à distância? Ou ele está falando que faz recebendo o que eu estou pagando e não faz? Aliás, os casos de Covid, a grande maioria dos terapeutas que eu conheço, não posso dizer que são todos, não estão sendo cobrados quando são assuntos relacionados à Covid. As demais terapias, claro, porque inclusive para fazer a distância, eu preciso de uma pessoa que deite na maca e seja o instrumento, que no biomagnetismo a gente chama de antena. A gente tem um vídeo anterior explicando como é esse trabalho da antena. Agora, o que é também muito importante é a confiança em si mesmo. Ouça o seu coração. Busque informações. Vai no YouTube, coloca lá biomagnetismo, teoria do par biomagnético. Isaac Góes, que é o médico mexicano que criou essa técnica, que é uma referência da qual nenhum biomagnetista se desliga. Nós temos evoluções das terapias que nós também não podemos negar. Nós temos que confiar que tudo evolui. E essas novas técnicas são inovações, mas sempre respeitando a base do que foi trazido pelo Dr. Góes. Então, é muito importante você cliente e você terapeuta, ouvir o seu coração. Não ficar preso, por exemplo, eu fiz um curso básico em que a professora ensina a dizer que você precisa formular a queixa do dia. Daí você vai fazer um outro curso que o professor não usa a mesma técnica e não usa as mesmas palavras. Convencionar a queixa do dia. Você vai escolher se você vai usar esses termos, se você vai usar outro. Porque o conhecimento nos chega para que nós os transformemos. O professor Rolando Dias sempre diz: todos vocês são mestres.
Ele é o mestre que está nos trazendo, inclusive, essa nova técnica. Professor Rolando Dias e Alan Lagunes estão nos trazendo essa técnica do código maestro mitocondrial, que é, assim, é uma revolução. Mas eles sempre nos dizem, vocês são os mestres, vocês integram todo esse conhecimento e os transformam para a sua forma de trabalhar. Não existe uma forma rígida, não existe um padrão que terá que ser obrigatoriamente seguido. E então, é muito importante isso. Confiar, sim. Pesquisar, saber quem são os mestres que orientam esse trabalho, saber quem é o terapeuta, mas principalmente ouvir a sua mente consciente e a sua mente supraconsciente, ouvir o seu coração e, por aí, seguir o seu caminho, construir a sua estrada, porque o caminho de cada um é individual e confiar em si mesmo é a base para a gente poder progredir. Então, era isso que eu queria, mais uma reflexão que eu queria trazer a vocês.